Olá pessoal, vamos lá então dar seguimento, né, aos nossos trabalhinhos. Agora falando sobre intervalos reais, união e interseção, tá? Vamos ver aqui o seguinte, tenho os intervalos reais menos 3, 2 e 1, 3. E a gente vai determinar a união desse intervalo com esse daqui, ok? Então a gente já sabe, né, que eu tenho aqui, ó, aberto em menos 3, fechado em 2. Tenho esse intervalo fechado em 1, fechado em 3. Eu vou fazer a união. Então a primeira reta que eu coloquei aqui, tá, é para a gente ter uma referência da numeração, né? Aqui no caso eu coloquei de menos 3 até 3, tá? É o suficiente, porque um dos intervalos vai de menos 3 até 2 e o outro vai de 1 até 3. Então, de menos 3 até 3 é o suficiente. A segunda reta, eu vou colocar justamente o primeiro intervalo, menos 3 até 2. Então, menos 3, aberto. Se é aberto, bolinha vazia, tá? Até 2. Para 2, colchete fechado. Então, bolinha cheia no 2. Então, o intervalo que vai de menos 3 até 2 é esse aqui. Está representado na reta. Beleza? Tranquilo. O intervalo 1, 3, fechado no 1. Então, bolinha cheia no 1. Bolinha cheia no 1. Aqui eu tenho 1, ok? E aqui eu tenho o 3. Colchete fechado para o 3. Então, bolinha cheia no 3. Então, seria isso daí, né? O intervalo, então, 1, 3, fechado em 1, fechado em 3, é esse que está aqui. Se eu vou fazer a união entre esses dois intervalos, é como se eu pegasse a reta de baixo e aproximasse da reta de cima. O que que vai acontecer? Ó, se eu juntar essa reta de baixo com a reta de cima, ela vai terminar aqui, ok? Então, ó, eu vou unir bolinha vazia. Então não tem elemento, o elemento menos 3 não pertence. Então, se eu vou unir com esse daqui, o que que tem aqui, né, nessa reta? No lugar onde estaria o 3? Não tem nada. Vou unir o que não tem aqui com o que não aparece ali. Então, bolinha vazia, tá? Menos 3, aqui também é menos 3, aqui também é menos 3 e aqui também é menos 3. Só que aqui o menos 3 não faz parte do intervalo. Aqui nem tem menos 3. Então aqui vai continuar não tendo menos 3. Mas a partir do menos 3 até o 2 vai ter. Então, ó, até o 2 tem. E depois, então, eu vou incluir o pedaço que vai de 1 até 3. De 1 até 3. O negócio fica meio estranho, né? Parece que não dá muito para entender. Então eu vou te ajudar a desenrolar essa situação, né? Você não precisa arrancar os cabelos. Não precisa fazer concorrência comigo, né? Porque eu sei que careca tem um certo charme, não é isso mesmo? Então eu não quero que você abra concorrência comigo. Não tire os seus cabelos. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um U, não é isso? Ó, o U direitinho, né? Com a boquinha para cima. Então, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Extremidades, né? Extremidades. Então eu vou pegar os camaradas aqui, ó, da extremidade aqui, ó, desses dois conjuntos. Então, se eu for fazer a união desse intervalo, aqui com esse intervalo aqui, eu vou pegar quem? Eu vou pegar os caras da extremidade. Ó, o menos 3 e vou pegar o 3. Tranquilo. Por quê? Menos 3 aberto e o 3 fechado. Então a união entre esse intervalo e esse intervalo, a união vai começar no menos 3 aberto e vai terminar no 3 fechado. A união vai começar no menos 3 aberto e vai terminar no 3
fechado. Então, está aqui a sua resposta, ó. Começa no menos 3 e vai terminar no 3 fechado. Está aí a resposta de união entre menos 3, 2 e 1, 3. Começa aqui e termina aqui. É simples assim mesmo, tá? Você vai ficar todo perdido fazendo isso daqui? Se você fica perdido fazendo isso aqui, vem direto para isso aqui, ó. Quando você tem união, você vai usar os valores da extremidade. Quem é o que está na extremidade? Esse daqui e esse aqui. Quem é que está no meio? 2 e 1. Extremidade, menos 3 e 3. Quem é que está no meio? 2 e 1. Quando é que eu vou usar esses caras que estão no meio? Só um instantinho, que eu já vou te dizer quando é que você vai usar esses caras que estão aqui no meio, tá? Vamos então, ó, para a interseção, né? Eu vou utilizar os mesmos intervalos, só que agora, em vez de ser união, eu vou utilizar interseção. O U está de cabeça para baixo. Então, aqui no alto, ó, você viu que eu usei aqui, ó, quem está aqui no alto do U? Quem está aqui no alto do U são as extremidades? Não. Quem está ali no alto do U é o meio. Então, agora eu vou utilizar os caras do meio. Então, eu vou olhar para cá, ó. 2 e 1. Ok? Quem é o menor? O menor é o 1. Quem é o maior? O maior é o 2. Quem vem primeiro? O 1, né? O 1 está fechado? Então, ó. Fechado para o 1. Quem é o maior? É o 2. O 2 está fechado? Então, o 2. Está aí. Vamos conferir agora na reta real? Presta atenção. Aberto em menos 3. Então, aqui, ó. Vou colocar aberto no menos 3 e fechado no 2. Aqui, fechado no 1 e fechado no 3. Ó. Bonitinho também, ó. E aqui? Agora o meu negócio não é união. Agora o meu negócio é interseção. Certo? Se o meu negócio agora é interseção, veja só. Quais são os elementos que eu tenho comuns. Tá? Os elementos que eu tenho na reta de cima, que eu também tenho na reta de baixo. Então, ó, o final aqui, ó, do primeiro intervalo é no 2. Tá? Então, é aqui. O final é no 2. E o início, ó, o 1 faz parte desse intervalo e o 1 faz parte desse intervalo aqui de cima também, não faz? Ó? Faz, né? Então, ó. Tá ali, ó. O 1 pertence ao intervalo de cima e o 1 pertence ao intervalo de baixo. Opa! O 1 pertence ao intervalo de cima e o 1 pertence ao intervalo de baixo. Ó, tá aqui em cima, tá aqui embaixo. O 2 pertence ao intervalo de cima e também pertence ao intervalo de baixo. Ó.
Aqui o 2 faz parte, ó. Então, os elementos comuns que eu tenho são que vão de 1 até 2, 1 até 2. Então, aqui também a minha resposta vai ser de 1 até 2. Bolinha cheia, colchete fechado. Bolinha cheia, colchete fechado. Então tá ali o intervalo de 1 até 2. Coisa que a gente já tinha visto, sem ter que fazer todo esse desenho aqui. Por quê? Ó, o meu U está de cabeça para baixo. Quem está lá em cima é o meio ou as extremidades do U? É o meio, né? Então, se aqui é o meio que está lá em cima, eu vou utilizar os termos do meio, tá? Aqui são os termos da extremidade, tá? Que eu usei quando o U estava para cima, com as extremidades para cima. Agora eu tenho o que está em cima, o meio. Então eu vou usar os termos do meio. Vou usar o 2 e vou usar o 1. É claro que na sua ordem, certo? Quem é que vem primeiro, 1 ou 2? É o 1. Então eu coloquei o 1 aqui. O 1 está fechado para ele ou está aberto para ele? Está fechado para o 1. Então está fechado para o 1. O outro número é quem? É o 2. O 2 vem depois do 1, certo? Então o 2 vem depois do 1. O 2, para ele, está fechado ou está aberto? Para o 2 está fechado. Então aqui está fechado. Então a resposta, com tranquilidade, é o intervalo 1, 2, sem mistério nenhum. Desmistificando aquilo que você não sabia, agora é moleza para você. Tranquilo? Só isso até aí, tá? Daqui agora em diante a gente vai falar de diagrama de Venn. Nós vamos fazer uns exercícios aí bacanas, que costumam muito cair em questões do Enem. Tá ok? Obrigado aí. Até já.